Fala meus nobres, aqui quem vos fala sou eu, Ivan Ferreira, o investidor mais pobre da internet, como vocês bem já sabem, né, de costume aí. Enfim, hoje nós estamos aqui para mais um vídeo e hoje vou mostrar para vocês como que se investe na prática. Inclusive vamos falar um pouco se vale a pena ou não investir nesse ativo que eu estou investindo, que no caso seria a empresa Santos Brasil. E bom, uma parada aqui que eu gosto muito, né, e é um dos principais motivos pelos quais eu invisto na Santos Brasil é justamente o setor de atuação dessa empresa. Ela é uma empresa que atua no setor portuário, ou seja, questões de containers, assim, ela que faz toda essa logística ali de armazenamento e etc. Então, quando você olha para esse setor, você percebe que ele é economicamente um setor estratégico, né? Porque de acordo com o crescimento da economia, esse setor cresce. Então, as empresas tendem a crescer junto com ele, as empresas que atuam nesse segmento. E aqui entra uma outra questão. Em relação, né, a empresas que atuam nesse setor, a Santos Brasil ela é a mais antiga listada na bolsa. Porque uma outra concorrente dela, justamente do setor de atuação dela, é a Wilson Sons. E assim, é uma empresa muito nova que abriu a IPO ali em novembro do ano passado. Bom, como eu ia dizendo aqui, a Wilson Sons ela é uma empresa muito nova na Bolsa de Valores, então isso não dá pra gente ali um histórico pra gente poder analisar. Então a gente tem só ali algo um pouco mais supérfluo, né, em relação aos dados da empresa. Só aquilo que ela divulgou ali durante o IPO e depois também, que no caso não é muita coisa por enquanto. Já que ela abriu o IPO ali em novembro ou outubro de 2021, alguma coisa assim. Eu queria falar abriu capital ou fez IPO, mas eu misturei as duas coisas. Galera, eu tô passando aqui só pra avisar vocês que caso não tenha deixado o like, aproveite pra deixar o like aí. E também se inscreve no canal se não for inscrito. Qualquer dúvida deixa nos comentários aí que eu vou responder todo mundo, fechou? Valeu e continua aí. Recentemente nós temos tido aí alguns superávites na balança comercial, o que é basicamente a seguinte parada. Balança comercial ela coloca ali em jogo, né, duas contas, as exportações e as importações. Ou seja, a diferença ali, se for positiva, é superávit. Né, o que significa que o Brasil exportou, né, ou seja, vendeu mais do que comprou, né, mais do que importou. E caso essa diferença seja negativa, a gente temos ali um déficit na balança comercial, que significa o contrário, né, o Brasil importou mais do que exportou. Tá, para ficar um pouquinho mais claro, vamos imaginar aqui que o José é uma pessoa física comum, ele trabalha para uma empresa chamada ali ABC. Essa empresa ABC paga para o seu José todo mês o salário ali de R$2.000, vamos falar aqui líquido já, né? Um salário líquido ali de R$2.000. Então o que acontece? O seu José ele vai ter as contas dele, como aluguel, alimentação, luz, internet, parará, piriri, pororó. A gente sabe que aqueles R$2.000 que ele recebeu é a receita dele. Imaginemos que ele não tem nenhuma outra fonte de renda, então só os R$2.000 é a receita mensal do seu José. E o seu José, como um bom brasileiro, ele acabou dando uma extrapolada nas contas e ele comprou mais coisas do que necessitaria. E no final das contas ali, de aluguel, energia, água, alimentação, festa e essas coisas assim, ele gastou R$2.500. Ou seja, R$500 foi no crédito. Isso significa que o seu José vai para o próximo mês devendo R$500 do seu salário. Porque no fim das contas ele já extrapolou ali, então a diferença fica negativa. Então na balança comercial o salário do seu José é as exportações e as despesas que ele fez são as importações, tudo aquilo que ele adquiriu. No caso dele a gente percebe que ele ficou com um déficit ali de R$500, então caso ele tivesse, por exemplo, gastado menos do que o que ele recebeu, sei lá, uns 1.800 por exemplo, ele teria ficado com superávit de 200. Majoritariamente as exportações brasileiras se dá pelo setor agro, né, pelo agronegócio. E a gente sabe que o agronegócio é um setor muito grande na economia brasileira, mas é algo que tem um puta potencial de crescimento. Então é algo que a gente olha pra frente assim e fala, esse aqui vai crescer pra cacete. Então com esse potencial de crescimento do setor agro, a gente de quebra já vai ter aí um aumento nas exportações. Ou seja, vai ter aumento aí de demanda pelos serviços pelos quais a STBP, a Santos Brasil, presta. Se bem que ela está na contrapartida também, né, nas importações. Então tanto o crescimento das exportações quanto das importações é bom para Santos Brasil. Mas economicamente é bom que o país importe menos do que exporta. Porque significa que o país fica um pouco mais independente, que o real vai se valorizar frente ao dólar e parará, piriri, pororó. Então assim, é sempre bom quando uma economia tem superávites na balança comercial. Isso faz com que a sua economia, né, a economia daquele país em si,
ela começa a ter ali uma valorização da sua moeda. Tá, Ivan, mas o que tudo isso tem a ver com você comprar a Santos Brasil? Novamente eu vou dizer para vocês, a Santos Brasil é uma empresa que eu considero ali de um setor de atuação economicamente estratégico, né, justamente por causa dessas questões. Tanto do crescimento agro, né, o que pode trazer para a gente aí o superávit, manter, né, o superávit na balança comercial, mas também melhorando a nossa economia e de forma direta impacta ali o setor de atuação da Santos Brasil. Então, basicamente, isso que eu apresentei para vocês aqui é uma análise de cenário, né, uma análise mais aprofundada da economia e do setor de atuação da empresa. Falei para vocês também que ela tem uma concorrente na Bolsa de Valores, uma concorrente bem nova, e por causa dessa falta de histórico ali, os indicadores podem estar um pouco sujos, né, entre aspas, talvez, mas tem muitos investidores que não gostam de entrar em empresas novas assim. Eu não gosto muito, mas eu dei uma olhada nos indicadores dela, são indicadores bons também, né, não são indicadores ruins, mas eu vou preferir esperar um pouco mais de tempo aí para saber se eu vou acabar mudando aí de Santos Brasil para Wilson Sons, por exemplo. Bom, e por hoje a análise seria essa, tá, de cenário, porque eu já falei para vocês em um vídeo que vai ficar aqui sobre ali uma análise fundamentalista, digamos que nos termos técnicos, né, de EBITDA, P sobre VP, dividend yield, essas coisas assim. Se bem que era de fundo imobiliário, né, mas tudo bem, depois a gente faz aqui uma sobre ação. Então agora eu vou deixar rodando na tela para vocês aí o vídeo que eu fiz comprando o Santos Brasil, beleza? Então fechou, né? Pega aí.